E eu fico absolutamente impressionado em como a esquerda é parecida em todos os países. A candidata a presidente do Chile, que lidera as pesquisas, que liderou o primeiro turno das eleições, é uma mulher que diz que Cuba tem democracia, que Cuba não é uma ditadura. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Quero falar sobre as eleições no Chile, no México, e pode parecer meio desconectado, mas é importante. Porque se você não está sabendo, eu vi muito pouco sobre isso no Brasil, já que a gente estava falando de narcoestado. Se você não está sabendo, durante o final de semana, a cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, assim que se fala esse troço? Essa eu nem conheço. E outras cidades, elas foram tomadas por protestos, depois que o ex-prefeito da cidade de Uruapan, no México, o Carlos Manzo, foi assassinado pelos cartéis de drogas. E uma coisa que chamou a atenção é que o protesto reuniu gente de todas as idades. Chamavam isso de protesto da geração Z, mas os protestos tinham gente de todas as idades, tinha muita gente jovem, mas tinha idosos, pessoas vestindo camisas brancas, chapéus de cowboy, em homenagem ao Carlos Manzo. E, para surpresa de ninguém, a resposta do governo do México a esses protestos duríssimos, o México que é governado por uma militante de esquerda, uma comunista, o protesto não foi o endurecimento da luta ao crime organizado, mas sim o de chamar os manifestantes de desestabilizadores da democracia e atribuir a sua organização a fascistas. O México é mais um caso, como eu disse, de um país governado pela esquerda. E até onde eu me lembro, um dos raros casos de um país que nunca esteve na mão da direita. E o México, consequentemente, foi absolutamente tomado pelo crime organizado. Desde que o Partido Socialista Morena foi criado e chegou ao poder em 2018, depois conquistou uma super maioria do legislativo em 2024, as taxas de homicídio do México estão entre as mais altas do mundo. E eu sempre chamo a atenção para essa união da esquerda em proteção ao narcoterrorismo, né? A população ela vai às ruas para protestar contra a violência e a resposta do presidente do México, da presidente do México, é dizer que a guerra às drogas é ilegal e fascista. E você não precisa acreditar em mim. Vejam vocês mesmos o que a presidente Sheinbaum falou. El narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Combater os cartéis de drogas é algo, segundo a presidente do México, autoritário e fascista. Ilegal. Vejam o que ela diz. Uma ameaça à democracia. Esses são os caras que falam que querem salvar a democracia. E é por isso que eu digo, quando eles falam
quando essa gente fala sobre democracia, eles estão falando sobre outra coisa. Eles não estão falando sobre a mesma coisa que você e eu. Por isso que a Coreia do Norte se chama República Democrática da Coreia. A Alemanha comunista se chamava República Democrática Alemã. A de vários países, Argélia, Congo, Nepal, todos colocam democrático no nome. Todos eles têm democracia no nome porque o significado para eles dessa palavra é outro. Por isso que Paulo Figueiredo é inimigo da democracia, Eduardo Bolsonaro é inimigo da democracia. Mas os traficantes não. Porque a democracia para eles é o que o Lula chama de democracia relativa da Venezuela. E a democracia que a Cláudia Sheinbaum diz que é a democracia que não combate o tráfico. Qualquer coisa diferente disso é o que? É fascismo. A Manuela Dávila, não sei porque que o vídeo não está aqui, mas Manuela Dávila estava com enorme dificuldade de chamar o Maduro de ditador. Eles não conseguem, é outra coisa para eles esse negócio de democracia. Então Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro agora em El Salvador, estudando o modelo do Bukele, que pegou o país de um dos mais violentos do mundo e transformou no mais seguro do mundo. Né? Mais de 1000 dias sem um homicídio no país. E uma destruição completa do narcotráfico, do narcoterrorismo e do narcotráfico no país. É o presidente mais popular do mundo. Esse é um modelo. Aí você tem um outro modelo, que é o modelo do Lula, da Cláudia Sheinbaum, do Petro, do Maduro. E aí não é possível que você não ache uma enorme coincidência um discurso de uma mulher lá no México dizendo que não é para combater os narcoterroristas, idêntico ao do presidente do Brasil. Agora, se no Brasil, no México, na Venezuela, a gente tem notícias ruins, no final de semana, no Chile, nós tivemos notícias boas. A direita no Chile é agora a favorita com o José Antônio Kast para vencer as eleições presidenciais e tirar a esquerda do poder. No primeiro turno, a candidata comunista terminou à frente com 26,85% dos votos, enquanto o Kast teve 23,92%. Em uma primeira análise, isso pode até parecer ruim para você, mas é importante ressaltar que a esquerda só tinha uma candidata, a Janete Jara, enquanto a direita dividiu o voto entre 4 candidatos, que agora tendem a apoiar o Kast. As pesquisas indicam que o Kast, a direita, deve ter algo como 61% dos votos, enquanto o Jara teria 39%. Talvez o resultado seja mais apertado que isso, talvez não, mas o fato é que o José Antônio Kast, ou José Antônio Kast, se você preferir, é o favorito e eles têm tudo para finalmente lutar à esquerda do Chile. E não é uma esquerda qualquer, não. A mulher é esquerda nível Lula e Maduro. Vejam, por exemplo, uma das falas da Janete Jara na televisão chilena. Sí, el caso de Cuba es bastante distinto. Creo que la principal dificultad de Cuba hoy día ha sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano que se han extendido por décadas y hoy día realmente tiene una situación humanitaria que no es posible desatenderse. Estaba viendo precisamente la medida que estaba tomando. ¿Hay violación a los derechos humanos? ¿Te comparte con el presidente Boric que hay violación a los derechos humanos en Cuba? Mire, no recuerdo. También lo dice el informe internacional. Lo dijo en el debate, sí, lo dijo en el debate que hicimos aquí con televisión. También. Lo dijo. Mire, le voy a plantear una cosa más explícita porque creo que es bueno ser súper claro en esto. Nosotros hemos condenado las violaciones Isso está muito acelerado, hein, Bruno? de derechos humanos que se han producido en Chile. Sin lugar a dudas, porque entre otras cosas mi partido y su militancia han sido de las principales víctimas de aquello. Hemos perdido a muchas personas tanto en sus vidas como en el exilio y en otras medidas represivas, ¿no? Y ese mismo estándar es el que aplicamos para donde existan violaciones a los derechos humanos. ¿Las hay en Cuba? Claramente las consecuencias del bloqueo generan, y vuelvo a eso, una situación en la que hay una crisis humanitaria importante. Y eso no es algo que en el debate pueda estar lejos, Ahora, puede estar en fuera de la debate, perspectiva. el presidente Boric dijo, no hay por qué elegir entre condenar categóricamente el bloqueo
y denunciar las violaciones a los derechos Por eso lo humanos digo, en nosotros- Cuba. Por eso quiero saber si usted ya me acaba de decir que considera un régimen autoritario, es decir, que considera una dictadura. Veja esa parte. No, pero perdona, Venezuela, perdón. Sí, no, Venezuela, que no es- Venezuela. Claro, es que Sí, no quiero sí. reafirmar porque no es así, no considero lo mismo de los dos países. Eso es lo que quiero Sí. entender. No, Usted considero no lo considera mismo, una no. dictadura Cuba. No, yo creo que Cuba tiene un Não sistema tem ditadura democrático em Cuba. distinto del nuestro, que Un efectivamente partido tienes- único. Vejam, presta atenção. No Cuba é um regime democrático distinto do nosso. Aí a mulher da CNN Chile, eu acho até que fica o exemplo aí para a CNN Estados Unidos e para a CNN Brasil, ela está confrontando a candidata, falando assim, como não há liberdade, não há liberdade, não há liberdade de expressão. como en No muchos hay países. libertad, no hay libertad, Por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno, pero sí le quiero decir que a mí lo que me alerta más de esta situación internacional es que la principal consecuencia que se vive en el pueblo cubano, para todos quienes se preocupan de los temas internacionales, está omitida en el debate. Y eso es cómo están viviendo los cubanos y las cubanas hoy día, que están en una situación muy compleja por una decisión de Estados Unidos que realmente los tiene asfixiados. Eu trago de vez em quando política latino-americana aqui, que eu porventura tenho que comentar na televisão aqui dos Estados Unidos. Eu comento sempre para One American News, por exemplo, a situação da América Latina, e toda vez que eu vou comentar essa política de outros países, eu tenho que estudar mais profundamente o que está acontecendo no Chile, na Colômbia, comento muito Colômbia, obviamente na própria Venezuela, e no México, e eu fico absolutamente impressionado em como a esquerda é parecida em todos os países. A candidata a presidente do Chile, que lidera as pesquisas, que liderou o primeiro turno das eleições, é uma mulher que diz que Cuba tem democracia, que Cuba não é uma ditadura. Por isso que eu digo a vocês, o que esses caras dizem que é democracia não é o que a gente diz que é. E eu trago o Chile porque o Chile traz uma esperança para o Brasil. Porque hoje o Brasil tá na merda, vou usar o bom português, mas o Chile, porque ainda tem um sistema eleitoral, os chilenos parecem estar cansados disso. Nas eleições legislativas já varreram a esquerda e a direita conseguiu maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. E eu digo, é uma coisa muito parecida com o Brasil. De um lado você tem uma candidata comunista que diz que Cuba é uma democracia, e do outro lado você tem o Zé Antônio Cássio liderando a direita do senso comum, da liberdade econômica, do conservadorismo. E eu digo, há esperança. Tem uma maré favorecendo a direita. No ano passado foi o Trump. Nesse ano, o partido do Milei venceu as eleições legislativas na Argentina. Na Bolívia, a esquerda perdeu pela primeira vez em décadas. Na Colômbia, tudo indica que nós teremos o partido do Petro fora do poder, ou seja, existe luz no fim do túnel em termos de vontade popular na América Latina toda. No Brasil, a gente tem que garantir que tenha eleições, que tenham de fato eleições com candidatos que nos representem. E não adianta fechar os olhos, enfiar a cabeça num buraco, desistir, isso não vai resolver o problema. As pessoas que estão assim, não vamos falar sobre esses assuntos, não quero nem mais ver o que está acontecendo, porque eu não vou ver o que está acontecendo, eu não vou me estressar. Não, você não tem essa opção. Se você estiver desinformado, o seu destino será o destino do México, onde o partido da presidente controla o Supremo Tribunal Federal, todos os juízes federais. Eu não sei se vocês sabem, uma das primeiras coisas que eles aprovaram no ano passado, no México, na reforma eleitoral, foi eleições para juiz, inclusive para ministro do STF. O que aconteceu? Um STF que já era politizado se tornou mais uma instituição capturada completamente pela esquerda. Então, se você não estuda o que está acontecendo, se você não observa o que está acontecendo nos outros países, você vai ignorar os avisos, e isso é ruim para você.
Se você abaixa a cabeça, se você enterra a sua cabeça, você não vai ter condição de reação. Eu já falei, desistir não é uma opção. As consequências da sua ignorância vão chegar de uma forma ou de outra. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo é do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!